Glória a Deus. Que o Senhor nos ensine a ser humildes, servos, né? Sempre, sempre. Que o Senhor nos ensine a acolher as pessoas, a olhar para o outro como quem olha para si mesmo. E que a nossa caminhada de fé, a nossa peregrinação espiritual seja movida por amor, por humildade, entendendo que somos filhos do mesmo Pai. Amém. Menos de nós e mais de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre fidelidade. Hoje são 29 de junho. E nós fecharemos o mês com o nosso tema sobre fidelidade. E eu espero que você tenha absorvido algumas coisas durante esse mês sobre fidelidade. Algo ficou muito forte no meu coração na mensagem de quarta-feira passada, do nosso irmão Gerson. Gerson, ele é um pouquinho mais baixo que eu, mas ele fala imponente, né? Eu gosto de ouvi-lo pregar. A voz dele, o timbre da voz dele. Vou treinar para ver se eu consigo. Mas ficou muito forte uma palavra que ele disse, que caminhar com Deus e ser fiel a Deus demanda relacionamento com Deus. Às vezes nós queremos ser fiéis a alguém ou a algo que não nos relacionamos. E aí toda fidelidade que não é movida e não está no ambiente da relação, ela é difícil de ser vivida. Então nós aprendemos algumas coisas durante esse mês acerca de fidelidade. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a fidelidade de Deus na história e ao seu povo. Nós aprendemos o quanto precisamos ser fiéis a Deus na nossa caminhada de fé, mas eu também quero lembrar a você que veio aqui hoje, que está nos assistindo, que nós seguimos e servimos e amamos um Deus que é fiel, e Ele é fiel em toda a história da criação, e principalmente com o povo que se volta para Ele. O texto que nós lemos em Salmos, não foi Salmos, no início? É um texto, inclusive, que é bem conhecido, né? Não, eu não vou ler esse texto para pregar, não. É só porque eu gostei do texto. Não é Salmos, não, Provérbio, perdão. Que fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Dá a entender que é para a gente confiar com o sentimento e abrir mão do entendimento, né? Mas não, para esse povo aqui, coração se referia a todo ser humano, e não apenas aquele aspecto racional. Então o convite é para que você confie na fidelidade de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, é possível ver na história a fidelidade de Deus. É possível perceber na história que é contada nos livros da Bíblia, seja no Velho Testamento ou do Novo, a fidelidade de Deus. E o ápice da fidelidade de Deus se dá exatamente quando o Filho dele se manifesta em forma de homem. A Bíblia vai dizer que ele é semelhante a homens, com as mesmas demandas, dificuldades. Inclusive diz que ele foi tentado, mas não pecou. E esse Jesus é a expressão maior da fidelidade de Deus. Mas Deus também demonstra a sua fidelidade quando nós lemos algumas histórias, Diegão, do Antigo Testamento. E uma história que
eu gosto muito, é de um jovem, um rapaz, que nós conhecemos um pouquinho da história dele, chamado Gideão. A história de Gideão é contada no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, você acesse a sua Bíblia. Você toque na sua Bíblia para acompanhar a leitura. E aí minha fala aqui é na expectativa de que a gente tenha já acesso à Bíblia em... É Braille que fala, não é isso? Não é isso? Sim ou não? O do toque? Isso. Nós precisamos, viu? A gente precisa. As pessoas precisam ler a Bíblia, acessar o texto, ouvir a palavra, porque a palavra de Deus, ela extrapola a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a palavra de Deus e o próprio Deus não está resumido e aprisionado na Bíblia. Ele explode para além do texto e na história, e se manifesta de várias formas. Domingo nós falamos um pouquinho disso, que é essa forma da Bíblia se renovar, né? A palavra de Deus se renova, e não é porque o texto muda, é porque ele fala ao seu coração e à sua mente de forma diferente, e você percebe quando Deus está falando com você. E a história de Gideão, eu quero ler alguns versículos a partir do 1, vem aqui, Juízes capítulo 6, a partir do 1, a gente vai ler bastante, viu? Capítulo 6, versículo 1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Pode deixar aí, nesse aí mesmo. Não, no outro, como a gente ensaiou, no 12. Vai, aleluia, obrigado. Note bem, depois a gente vai continuar o texto. O povo de Israel, eles saem do Egito e fazem uma jornada no deserto, entram na terra prometida, e Deus começa a estabelecer juízes para julgar a situação do povo e as tribos. E o povo de Israel tinha um hábito muito incomum, ou comum, de, à medida que eles prosperavam, eles se esqueciam de quem prosperava ele.
E aí eles se esqueciam de Deus e da aliança que Deus fez com eles. E a história de Gideão é um momento em que o povo de Israel está sendo afligido por uma nação e por um povo chamado midianita. Essa é uma história que eu acredito que você já deve ter lido. Então eu não tenho expectativa aqui de trazer muita coisa nova para você. A minha expectativa é só da gente passar um espanador na poeira e te lembrar, para que você perceba o quanto Deus tem sido fiel na sua vida, na sua história, e como isso deve provocar transformação no seu modo de viver. O povo de Israel plantava, quando estava tudo nascendo, brotando, os midianitas invadiam, catavam tudo, matavam os animais, porque provavelmente não ficavam, porque eles eram nômades, e iam embora, e ficavam na expectativa da colheita do ano seguinte. E durante 7 anos o povo de Israel vivenciou isso. Planta, nasce, quando vai colher, chega a nação dos midianitas e tomam tudo. Pois bem, aquilo foi gerando um tipo de comportamento naquele povo, a ponto deles empobrecerem de tal maneira que o próprio texto vai chamar atenção para isso. Mas o recorte que eu quero fazer aqui é de um rapaz que, a despeito da adversidade, continuou trabalhando. E a história vai dizer que Gideão, eu não sei se a sua tradução é semelhante à que nós lemos, mas provavelmente a tradução da sua Bíblia vai estar escrito lagar, e malhava trigo no lagar. Qual é o primeiro ponto aqui que a gente precisa prestar atenção? Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de prensar uva, como diz o texto. Lugar de malhar trigo é um lugar chamado eira, que inclusive o lugar que a eira e que o lagar é instalado são totalmente diferentes. O lagar habitualmente ficavam em esconderijos, porque não penetrava a luz do sol e isso podia prejudicar a uva. A eira não, a eira era um lugar alto, ventilado, onde o sol batesse, porque à medida que você espalhava o trigo, as folhas iam saindo, as cascas, ajudavam você a enxergar bem o trigo. Olha o desafio que esse rapaz está tendo para malhar trigo no lugar de uva, para usar uma ferramenta que não é para aquele serviço, a fim de finalizar um serviço. Eu não sei se você é do tipo que aperta parafuso em casa com colher ou faca de serra. Se de repente você é desse tipo de profissional, é desafiador, funciona, mas não aperta. De vez em quando o móvel vai dar aquela balançada, e Gideão está fazendo isso, para não passar fome. Aquele jovem, aquele rapaz, entendeu que ele não poderia parar no tempo, e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Quando você não tem o que você precisa para avançar, você usa o que está disponível. Você só não para, querido. Você só não pode parar. Parar não é uma opção. Parar não é uma opção. Gideão sabe que o lagar não é lugar para malhar trigo, mas ele precisa continuar. Qual o problema da situação de Gideão, e que talvez seja a história de muitos de nós? É que por conta das adversidades, Gideão começou a alimentar em si algumas formas de pensar que estavam limitando o seu avanço. Tem um nome para isso, se chama crença limitante. Alguém começa a acreditar tanto naquilo que se fala a respeito dele,
ou dela, ou do que ouviu, ou daquilo que viveu na sua infância, e aquilo começa a se tornar verdade, só que são coisas absolutamente negativas, e a pessoa começa a não perceber, muitas vezes, nem o valor que ela tem. E não só o povo de Israel, mas Gideão principalmente, começou a alimentar essas formas de pensar, por conta da adversidade. Porque se você tem 6 meses, 2 anos passando dificuldade, quer seja na sua saúde, área financeira, propósitos, projetos, imagine 7 anos, 7 anos vivenciando a mesma situação. E o texto vai nos dizer que, apesar de ser um rapaz que trabalha, que se movimenta, que faz, que não está parado, a forma de pensar de Gideão já está escravizada há muito tempo. Existe um risco de, no processo de agir, por conta de toda a história que nós temos vivenciado, mesmo assim, a gente estabeleça limitação naquilo que nós pensamos a nosso respeito. E por mais que pessoas digam que não é desse jeito, que você tem talento, capacitação, que não está parado, que não parou no tempo, mas a história nos conta algo diferente. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor chega enquanto Gideão está fazendo o quê? Trabalhando. O anjo não chega e Gideão está dormindo e ele espera Gideão acordar para conversar. Deus gosta de quem se movimenta. Deus fala enquanto a gente caminha. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que enquanto vocês forem, o meu Espírito vai cooperar com vocês. É Jesus dizendo para os discípulos. Então, se vocês não forem, o Espírito não vai cooperar. Porque não é que Deus dependa da movimentação humana. Ele não precisa disso. Mas na relação com pessoas, enquanto você faz, Deus está com você, o Espírito está agindo. E aquele anjo começa a estabelecer um diálogo com Gideão, e diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Só que Gideão não acredita nisso. Por favor, coloque para mim o versículo 15. Olha o que Gideão fala. Respondeu Gideão: ah, Senhor, como posso libertar Israel, se o meu clã ou a minha tribo é a menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família? Duas formas de pensar. Nós poderíamos falar de muitas outras, que já estava enraizada na cabeça de Gideão. Presta atenção, eu estou falando de um rapaz que acorda cedo para ir trabalhar e usar ferramentas que não é a ideal, mas está se esforçando. Nós não podemos correr o risco de viver uma vida tão movida por obrigações, que a gente vai deixando os nossos sonhos e processos para trás. E vai engavetando projetos que nós tínhamos certeza que foi Deus que colocou em nosso coração. Primeiro Gideão, ele se acha, ele entende que a tribo, que o clã dele é o mais fraquinho da tribo, que a família dele era mais pobre. E depois Gideão entende que ele é o menor de todos. Como é que eu posso fazer isso? Fazer o quê? Volta para o versículo 12, 13.
Não, não tire não, mulher. Foi que a gente ensaiou. Lembra do ensaio não? A gente passou quase 3 meses ensaiando isso. Olha a fala de Gideão para... Eu quero que você se desligue um pouquinho do número, viu? Desliga um pouquinho do número do texto. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Mais 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá. Deus começa a trabalhar no interior de Gideão. E assim como ele criou narrativas na cabecinha e no coração dele, que começaram a fazer com que ele esquecesse de quem ele era, a história dele, o que Deus tinha feito com ele, o cuidado de Deus na existência dele, o anjo do Senhor começa a lembrá-lo. Quando você lê esse diálogo entre o anjo do Senhor e Gideão, parece que Deus não está prestando atenção no que Gideão está falando, porque Gideão fala uma coisa e Deus afirma outra que não tem nada a ver. Porque o propósito de Deus é direcionar os olhos de Gideão para aquilo que importa na vida dele, não para aquilo que ele almeja lá na frente, mas para aquilo que ele tem agora, possui, como pessoa, como existência, como ser humano. E Deus está dizendo, olha Gideão, tudo isso que eu tenho pensado a seu respeito, essa força que você tem aí, essa que você tem, essa que você levanta de manhã, essa que te faz chorar, essa que te traz conflitos, essa força aí, que não te faz desistir, essa força que a despeito das adversidades, te coloca de pé todos os dias, ainda que você viva amargura, angústias, desistências, é dessa força aí que eu estou falando, é essa força que é o suficiente, Gideão, para que você avance. Eu só preciso dessa força. Então o discurso do agora não dá, eu estou desanimado, eu não tenho forças suficientes para começar algo novo, eu não tenho forças, eu já insisti tanto nisso aqui, nessa carreira, nesse projeto, nessa forma de viver, nessa formação, que agora eu já não tenho mais forças para recomeçar, e Deus está dizendo, olha, é com essa força aí, ó, só essa, porque o restante, Ele dá conta. Porque se nós fôssemos bons o suficiente, Jesus não precisaria vir. Porque a fidelidade de Deus não tem a ver com aquilo que você crê ou não, tem a ver com aquilo que Ele se comprometeu na palavra dEle a cumprir. A fidelidade de Deus não está intimamente relacionada ao seu potencial de vida. A fidelidade de Deus não está relacionada à forma como você se enxerga, à forma como você enxerga as suas habilidades, as suas capacidades. A fidelidade de Deus está estabelecida na história, para aqueles que se voltam para Ele. E eu poderia recortar aqui algumas atitudes de alguém que começa a ter a mente transformada e começa a enxergar que tem jeito. E a minha expectativa em Deus é que você saia daqui hoje, você que está assistindo, com seu coração e sua mente renovada. E Gideão começa a entender o que é que Deus está querendo para ele. E no versículo 16, Deus continua a encorajá-lo.
Deus continua a fazer de conta que não está ouvindo o que Gideão está falando. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Está ouvindo, né? Que Ele vai estar com você. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só. Quem são os midianitas na sua vida? Avança. E Gideão prosseguiu. Agora a história começa a mudar. A mente de Gideão começa a ser resgatada, a ser transformada. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Avança. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Agora Deus começa a responder o que Ele está falando. Agora Deus começa a dar atenção, àquilo que Ele está falando. Porque agora os olhos de Gideão não estão naquilo que são as circunstâncias momentâneas. Porque a Bíblia diz que toda tribulação que você enfrenta é leve e é momentânea. E que não veio sobre você nenhuma que você não possa suportar e que Ele não vai te dar o livramento. Gideão começa a entender e começa a resgatar no interior dele aquilo que de fato importa. Ele começa a abrir mão da forma de pensar que o limita e começa a ouvir e prestar atenção no que Deus está falando. E a primeira atitude de alguém, eu olho para Gideão, que entende e confia na fidelidade de Deus, é uma atitude de generosidade, de entrega. Como é que um jovem que é pobre, não tem dinheiro nem para pisar em uva, tudo que ele tem é um trigo para comer, ele se compromete a ofertar a Deus alguma coisa? Porque os olhos de quem confia na fidelidade de Deus não está naquilo que você pode alcançar, porque tudo aquilo que você pode alcançar é Deus que te abençoa. E aqui não tem a ver só com a questão de recursos materiais, também, porque eu sei que muitas vezes tem gente que não é generoso. Nós assistimos o vídeo aqui há pouco de Cléo, não é porque nas diversas vezes tem o coração fechado e a mão de muquirana, não é isso, é porque não aprendeu a descansar em Deus, ou se esqueceu de quem Deus é, e que Deus sustenta. Mas a generosidade também não é só disso, é uma vida de entrega, de quem confia em Deus e descansa nele, de quem agora entende que o que está por vir é desafiador, mas eu posso entregar tudo a Ele, tudo, e descansar nele, tudo, e descansar no seu amor e na sua fidelidade. Vai mais um pouquinho para frente. Gideão vai em casa, prepara e volta, oferece, vai mais. E o anjo do Senhor ainda está no processo do anjo recebendo, o anjo de Deus recebendo a oferta. Pode ir. Mesmo processo, deixa eu facilitar aqui. Vai para o 25, por favor. Naquela mesma noite o Senhor me disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele que é de 7 anos de idade, despedace o altar de quem? De Baal. Vai vendo, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Olha que, perceba que nós estamos lendo o povo de Deus, povo de Israel, na tentativa de materializar um Deus que não se revela mais para eles. Durante 7 anos eles caíram
no processo de idolatria. O povo de Israel estava com um altar de Baal. E nós precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos criticar o povo de Israel. Sabe qual é a nossa diferença para esse povo? Em um recorte de história e contexto lá, é que nesse tempo o Espírito Santo ainda não tinha descido. Deus se manifestava em processo de teofania, falava por meio de profetas ou da manifestação do próprio Deus e saía. No nosso tempo é diferente, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E se a nossa mente não for transformada, nós corremos o risco de adorarmos a quem nunca foi Deus. Então Gideão aprende a ser generoso. E a segunda característica que eu gostaria que você guardasse, só essas duas, de alguém que aprende a descansar na fidelidade de Deus, é alguém que rompe com tudo aquilo que não representa Deus. E eu não vou dar exemplos, porque eu não quero dar exemplo certo nem errado. Eu aprendi com meu irmão Bujão aqui no domingo, que na tentativa do certo a gente pode estar errando. Então eu não quero. Cada um tem uma história de vida. E tem coisas na nossa história que não representam Deus. Sejam comportamentos, sejam objetos, seja a nossa forma de viver. E muitas vezes nós somos levados a agir assim, porque nós esquecemos que Deus é fiel. E quando nos esquecemos dessa fidelidade, corremos o risco de agirmos como alguém que não confia em Deus e confia na nossa própria força. E aí são os Baals da nossa vida. Então eu quero lhe desafiar a primeiro entender que as circunstâncias da sua vida não podem te fazer parar. Mas mesmo não parando, não permita que a sua mente seja escravizada. Então eu gostaria que isso ecoasse no seu coração e na sua mente. Que a fidelidade de Deus não tem a ver com o que você tem de mérito ou não. Tem a ver com Deus e a palavra dEle, e a natureza dEle. E que você comece a perceber em você, quais são os seus pensamentos que te limitam. Foi o que você ouviu, vivenciou, uma experiência que lhe disseram. Eu quero fechar com uma experiência de vida aqui, muito ruim, muito ruim. As experiências mais traumáticas que eu tive na minha história aconteceram dentro da igreja. Então, estamos juntos. E uma delas, eu sempre gostei muito de cantar. O verbo é gostar, não é saber, mas eu sempre gostei, tá certo? E eu lembro que eu sou da época de Mazinho, que a igreja não tinha ministério de louvor. Tinha gente que se apresentava durante as músicas, não era isso, Mazinho? E os músicos amavam isso, porque a pessoa chegava aqui na frente e começava a cantar na hora. Então dava oportunidade para tal irmão, para tal irmão. E aqueles irmãos que eram mais avançados, usavam playback. E eu amava uma música que se chamava Filho Pródigo, se chama na verdade, que Mazinho também conhece. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. E eu amava essa música, e eu passei um mês em casa ensaiando a música, e eu era adolescente ainda, faz pouco tempo, e ensaiei, e um domingo à noite eu digo, hoje eu vou me apresentar. Levei o playback, disse... Quando me deram o microfone e colocou o playback, eu estava tão nervoso,
que eu cantei, eu acho que 3 frases da música e não lembrei mais de nada. Você ri porque não foi você. E aí eu parei assim. Aí o irmão que estava no playback, voltou o playback, eu continuei, parei na mesma frase e não saiu nada. E minha única atitude foi colocar o microfone no chão e ir para o banheiro da igreja. E eu chorei muito. Mas eu chorei porque algumas pessoas começaram a rir lá da frente. Mas ria, igual você está rindo aí hoje. E eu me lembro que eu devia ter na faixa aí de uns 13 anos, 12, por aí. E eu só voltei a participar de música na igreja lá para casa dos quase 20 anos. Porque todas as vezes que eu pensava em cantar, eu lembrava daquilo. Eu quero te dar um exemplo de coisas na nossa vida que podem travar a sua história. E eu não estou nem dizendo que é o inimigo que está se levantando. Eu já falei aqui que eu não falo sobre ele, eu não cito o nome dele. Eu parei de falar com ele já tem muito tempo. Eu nem lembro do nome dele. Nada. Muitas vezes são histórias e experiências que vão travando o nosso avanço. Coisas que você ouve. Eu tenho uma amiga que ela foi tão criticada porque ela gaguejava na hora de ler, que hoje, casada, ela não consegue ler em público mais, desde adolescente. E o inimigo pode não gerar isso na sua vida, mas ele gosta disso, porque são essas formas de pensar que nos limitam, e pensam que largar, ainda que seja uma opção para o momento, não pode ser algo definitivo na sua história. Ainda que você esteja usando e vivendo momentos e usando recursos para sobreviver nesse momento, não esqueça que o seu lugar não é aí. E que Deus ainda ecoa, a voz dele ecoa, a mesma voz que falou para Gideão: vai nessa tua força. Então quero lhe animar a ir. Qual a força que você tem? Essa é a suficiente. E quando nós terminamos a história de Gideão, ele sai à guerra com mais de 30 mil homens, porque agora Gideão, olha que interessante, Gideão não é só alguém que foi recuperado e que teve a mente transformada. Gideão agora conseguiu convencer 30 e poucos mil homens frouxo, calça curta, a ir para a guerra. E qual é a prova disso? É que no primeiro desafio que diz volta quem tiver com medo, só ficam praticamente os 300. Então assim, eu acredito que através da sua vida, da sua história, você pode transformar a vida de outros também. Então se anime, querido. Vença essas limitações que foram estabelecidas na sua cabeça. Você é feio. Às vezes você é mesmo feinho, mas Deus te ama e eu também. Você é magro, bem-vindo. Você é gordo, bem-vindo. Você é isso, você é aquilo. Você é baixo, você é alto. E ainda pegam pesado. Você é solteiro, não é, Binho? Binho ouve esse tipo de preconceito. Não pode. Como é que você vai estudar a nível superior, criatura, se sua família ninguém estudou? Como é que você vai terminar o 2º grau se ninguém... O pessoal está trabalhando com um grupo lá, que aquele pessoal ali vai revolucionar, renascer, aquele menino ali, ó. Tudo de Deus. E que ouvem coisas que são destrutivas. Você vai ser igual à sua mãe, você vai ser igual ao seu pai, você vai ser assim. Está vendo? Eu sabia. O que foi que você ouviu? O que é que você tem ouvido?
O que é que você tem percebido? A minha idade já não permite. A Bíblia diz que na velhice darão frutos. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Então eu quero lhe animar e me animar, porque eu fui profundamente ministrado por essa palavra. A pensar, o que é que está limitando? Por que é que eu não estou pensando mais sobre o que eu pensava? O que foi que eu ouvi? Então começa a desconstruir isso, e que a voz de Deus, que do Espírito Santo dele, seja a única voz que ecoa na sua mente, dizendo: você é filho, você é filha, e eu ainda estou na sua história. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque não tem a ver com aquilo que nós achamos que o Senhor precisa de nós, mas é sobre a sua fidelidade em nós e por nós. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento, e quantas dessas pessoas estão frustradas, traumatizadas, angustiadas, porque ouviram palavras, e por mais que conquistem, por mais que avancem, aquelas vozes ainda continuam lá dizendo: você é derrotado, você não consegue, você nunca chegará em tal patamar, a história da sua vida é essa. Mas nós queremos romper com esse ciclo essa noite e dizer que a história da nossa vida, quem está escrevendo é Deus, e nós não escutaremos nenhuma outra voz que não seja dele nos dizendo: vai com essa força, varão e varoa valorosa e valoroso, vai nessa força, e que a gente aprenda a confiar na sua fidelidade, e a partir disso desenvolva uma vida de generosidade com os outros, com aquilo que a gente tem, Pai. Mas para que a generosidade apareça, a gente precisa descansar na sua fidelidade, porque se nós não confiamos que o Senhor é fiel para suprir, nós teremos dificuldade para sermos generosos. Por isso, transforma a mente dessa pessoa, para que ela também rompa com aquilo que não representa o Senhor. E nós abrimos mão de todos os altares, e muitas vezes os altares de ídolos que nós levantamos, são os próprios sentimentos que nos aprisionam, porque ídolo é tudo aquilo que toma o seu lugar, Pai. Pode ser algo material, mas também algo muito espiritual, da nossa mente. Então nós rompemos com os nossos ídolos essa noite, e que o Senhor nos faça descansar em sua fidelidade, e que teu Espírito ministre aos nossos corações, em nome de Jesus.